lleva adelante no se apaga jamás. Ilumina nuestro destino, una historia audaz. Dibuja los sueños que nos mantienen de pie. Nos nutre el alma y renueva la fe. Como un pájaro que vuelve a volar, como una estrella que vuelve a brillar, como un valiente corazón que vuelve a cantar. Vencer con su pueblo. Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Seguridad y soberanía alimentaria para el pueblo venezolano. Gran Abasto Bicentenario, Plaza Venezuela, Distrito Capital. Distribución justa de alimentos de calidad y de producción nacional. A los productores privados que nos puedan estar viendo, aquí está, esta es una demostración. Le compramos su producción. Si tienen necesidades, por ejemplo, de un crédito, para levantar la producción, nosotros también ayudamos en eso y además le hacemos alianza estratégica para levantar la producción nacional. Estamos convirtiendo a Venezuela en una verdadera potencia alimentaria. Área de comida rápida, estacionamiento, bancos de Venezuela y del Tesoro, Farmapatria y Café Venezuela. Mientras esta revolución siga viva, el pueblo venezolano cada día se alimentará más y vivirá mejor. En esta ocasión decidimos hacer este video para mostrarle al mundo y a algunas personas que no entienden por qué nos vamos de nuestro país la cruda realidad que vivimos actualmente todos los venezolanos en cuanto a la falta de alimento, medicamento, inseguridad y otros factores que nos afectan nuestro día a día. Es común escuchar la frase: en Venezuela no se vive, se sobrevive. Tengo hambre, papá. Que todo está bien, todo está bien. Ah, un sucio. Ah, todo está bien. Me queda recho. Cuando un hijo le dice a un padre, tengo hambre. La crisis alimentaria que estamos viviendo es tan grave que ha llevado a algunos a la desesperación, con saqueos y agrediéndonos entre nosotros mismos, por lo difícil que se ha hecho conseguir los productos de primera necesidad. La escasez de los alimentos y la especulación
que existe en nuestro país con los bachaqueros lleva a muchas personas a mercados mayoristas a recoger comida hasta de la basura. Para ver aquí en Venezuela la situación está muy difícil. Antes se podía conseguir la comida, en estos momentos no. Todo es cola, no se consigue, tú duras horas en una cola y no consigues nada. Entonces nos toca venir acá a ver si podemos conseguir, aunque sea una pequeña parte para poder comer. Porque si no hay comida, ¿cómo sobrevivimos acá en el país? Todos estamos aquí, toda esta gente que venga aquí, estamos aquí para venir a recoger, porque siempre a esperar que los demás boten la sobra para uno poder comer. Porque primero no se consigue comida. Tú vas a un bicentenario, haces una cola por nada porque llegas a tu casa con la misma mano vacía. Nos estamos muriendo de hambre, hay niños que están desnutridos, por lo menos donde yo vivo hay niños que se están muriendo de hambre. O sea, si yo no salgo, mis hijos no comen. Estoy haciendo esto por la necesidad que estamos pasando en nuestro país. Jamás y nunca se había visto esto. Cuando estaba Hugo Chávez, nunca se había visto esta necesidad que nosotros estamos pasando. Pasamos hambre, necesidad. Por primera vez en mi vida, 64 años, nunca había sabido lo que era hambre, porque siempre he trabajado con comida. Y ahora me ha tocado ni comerme ni siquiera una arepa, un poquito de agua. Salimos a la calle por nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos y mis hijos se han acostado sin comer nada. Entonces no es posible que salgamos a la calle y no haya comida. ¿Hasta cuándo? Pues el presidente que sí hay. El gobierno, en su afán de acabar con la supuesta guerra económica, crearon algo que llamaron los CLAP. ¿Qué es un CLAP? Es una organización del poder popular donde tiene como 4 columnas. Los consejos comunales, que es base de la organización popular. Una mujer, porque la mujer está al frente de toda la batalla en la Revolución Bolivariana. El Frente Francisco Miranda, que es un grupo de jóvenes bien formados. Y la VC del partido. Esas 4 columnas hacen un censo en un territorio determinado. Y censan casa por casa a todos los ciudadanos para determinar exactamente cuánto alimento hay que llevar a esa población. Nosotros vivimos en una zona popular de Caracas. El Consejo Comunal fue a nuestra casa a censarnos para comprar la bolsa de los clavos, la cual llega cada 21 días. Y esto fue lo que nos llegó para casi un mes. Bueno, vamos aquí agarrando la super cesta. La super cesta, mira, esto es lo único que dan. 4 cositas para un mes. Obviamente, esto no alcanza para un mes y tampoco son todos los productos de la cesta básica. Y esto es lo que dice nuestro presidente sobre este tema. Por ahí va, ese es el camino. Por eso yo he dicho, todo el poder para los CLAP, todo el poder para los soviets. Primero los CLAP, después lo demás. Y que se arreche quien se tenga que arrechar. No me importa. Que se arreche quien se tenga que arrechar. Que se arreche quien se tenga que arrechar. No me importa. Viene gente corriendo. Por pollo y harina, hay pollo y harina. Mira, el Goyo saltando. La escasez de comida no es una problemática nueva. El Banco Central daba cifras sobre esto y viene desde el 2012, cuando alcanzamos una escasez del 15%,
y en el 2014 incrementó a 28%. Sabemos que estos entes gubernamentales tienden a maquillar las cifras, así que seguro era más que eso. Y desde esta fecha ya no publican más estas cifras. Seguramente muchos venezolanos no recuerdan desde cuándo comenzó esto, porque ya se ha vuelto una costumbre el hacer colas para conseguir productos básicos. Pero ahora la escasez ha incrementado tanto que se hacen colas desde el día anterior y sin saber si van a conseguir algo de comida. Se ha registrado casos de niños en estado de desnutrición. La crisis humanitaria en Venezuela no es solamente por la comida. Personas a diario mueren por falta de medicina. Ni antibiótico, ni acetaminofén, ni nada para un niño. Da tristeza. Al igual que Ángela, miles de venezolanos batallan hoy contra la escasez de medicamentos. Me tengo que comer mis lágrimas delante de mi hija, saber que se me puede morir en momentos mejores. Frente al principal hospital de niños del país, los médicos han protestado la falta de tratamiento para sus pacientes. Dentro, madres desesperadas son síntoma de un país en crisis. Que mi bebé tiene un porcentaje que yo aquí bueno para curarse y resulta que las quimios se han detenido. La escasez de medicinas, según los farmacéuticos, supera el 80%. Hay una crisis humanitaria en el país donde están muriendo pacientes. La muerte de un niño de 8 años víctima del cáncer impactó a todo un país que sufre la grave escasez de medicinas e insumos porque tanto el pequeño como su familia luchó por conseguir los medicamentos para su tratamiento. Muchos consideran que esta situación está colocando en jaque la vida de miles de pacientes en Venezuela. Desde Caracas, Francisco Reistieta con la preocupante situación. Se llamaba Oliver Sánchez, tenía 8 años y luchó hasta donde pudo, no solo contra el cáncer que le robaba su vida, también contra la escasez de las medicinas que necesitaba para curarse. La vida se le fue en ello. Oliver se agravó en los últimos días y se fue apagando poco a poco. Su madre con dolor cuenta lo que su hijo le decía. Y así fue. Oliver falleció en silencio, pero su muerte conmovió a muchos y causó un profundo impacto en la opinión pública. Puso de nuevo el foco en la grave crisis de salud que vive el país, sin medicinas, con hospitales sin insumos y gente muriendo. Aquí desde una aspirina hasta para alguien que está en terapia intensiva no hay medicamento, no es mentira. Y es que son muchos los niños que como Oliver están muriendo por falta de medicinas o una atención oportuna. No solo de cáncer, Junior Molina perdió a su hijo Isaac de 10 años recientemente y por las mismas razones. En 40 días que estuve con mi hijo, murieron 12 niños. 12 niños que los lloramos, todos los días llorábamos. Isaac también se llamaba el hijo de María Marín. Anoche perdía la vida luego de pasar más de un mes sin poder recibir su tratamiento de diálisis por la falta de un catéter que nunca se consiguió. Si mi hijo no fuera estado pasando por esta situación, que yo tuviera que estar llorando a mi hijo. Historias así de dolorosas, así de duras, ante un gobierno que reconoce dificultades, pero que niega la gravedad de la situación y descarta cualquier ayuda humanitaria. En el país no hay crisis humanitaria, no la hay, lo afirmo con total responsabilidad, no la hay. La crisis de salud engloba todos los aspectos. No solo falta medicinas, porque no hay con qué importarlas, insumos médicos también, como una simple inyectadora o algodón. No basta con eso, sino que los hospitales no funcionan como deberían. En Venezuela pueden morir personas en una sala de espera. Además, la infraestructura de estos hospitales públicos es deplorable. Baños fuera de servicios, sin insumos de limpieza, sin camas suficientes ni en buenas condiciones. La falta de agua, en fin, no hay condiciones saludables para atender a los pacientes. Y aunque esto parezca demasiado, la alimentación, la medicina y los hospitales, existe otra cosa igual de grave que cobra la vida de los venezolanos diariamente, y esto es la inseguridad. Y bueno, se va a acabar el tráfico de armas, de droga, caiga quien caiga. La oposición tiene un discursito, ellos dicen que ahora es que hay armas en las cárceles, que ahora es que hay líderes negativos en las cárceles. ¿Ha disminuido el porte de armas dentro de las cárceles, Iris? Bueno, hay cárceles donde ya hay 0 armas, no hay armas, no hay, ni una hojilla.
Y yo he dicho, o sea, si un arma de fuego está dentro de una cárcel, la culpa es de la autoridad, no es de los privados de libertad que estén allí. Sí, claro, o sea, la responsabilidad, digo yo, la responsabilidad es de quien, sobre todo del funcionario público, que es al quien le tiene que caer todo el peso de la ley encima, ¿no? Pues una sinvergüenzura. El gobierno le dio tanto poder a la delincuencia que creó grupos civiles armados mejor que la policía y sin leyes. Ellos viven en el 23 de enero y se llaman colectivos. Hace un mes cerraron el barrio, sonaron las sirenas de guerra, disparos y cohetes, en protesta porque la Policía Nacional arrestó a uno de sus integrantes por presunto homicidio. Este grupo exigió al gobierno la liberación del delincuente y la destitución del jefe de esa comisión, o si no llevarían la protesta hasta últimas consecuencias. El gobierno tuvo que ceder a sus exigencias. Es por eso que en Venezuela hay más del 90% de impunidad, no hay ley. A esto al gobierno le ha costado caro, ya se le salió de las manos, aquí manda la delincuencia. Mientras tanto, a esto se dedican las autoridades de nuestro país. ¡Ay, mi compadre! ¡Sígola! ¡Sígola, mi compadre! ¡Sígola! Dale, costilla, el otro. El otro. Dale, va, huevo. Ya, la concha. Y las calles de nuestro país sumergidas en violencia. Y la autoridad solo arremete contra el pueblo que reclama sus derechos. Que nos llevan a emigrar de nuestro país. Venezuela, ni 1000 kilómetros del mar nos van a separar. Somos orgullosamente venezolanos, amamos a nuestro país y nos duele dejarte, pero queremos vivir tranquilos y sin miedo. La verdad, no creemos que podamos hacer mucho aquí, ya que un solo palo no hace montaña, y quedarnos es arriesgarnos a salir de nuestra casa y no volver. No hay mal que dure 1000 años. Queremos ver a Venezuela levantarse y renacer como el fénix. Nos vemos pronto, Venezuela. Dejamos el pelero.
Eu tenho feito uns vídeos mais otimistas, né? Olha só, tem coisas legais acontecendo ultimamente. E algumas pessoas falaram, poxa, mas que saudade do Rafael Apocalíptico, né? Então vamos lá, vamos voltar para o Rafael Apocalíptico um pouquinho. Diogo Oliveira, ministro do Planejamento, foi recentemente ao Legislativo defender medidas como teto de gastos e algumas outras coisas. E ele falou uma frase que chamou atenção. Foi o seguinte: o Brasil pode virar uma Grécia. Me pediram para eu comentar essa frase, eu achei interessante, porque é um aviso importante. Ele tá certo? Não, sim, o Brasil pode virar uma Grécia. Qualquer país pode virar uma Grécia. Se a gente for levar literalmente. Corre risco? Corre. Quais são os elementos de semelhança? A Grécia teve um elemento a mais que o Brasil não teve. Mas, quais são os elementos de semelhança? Burocracia soviética. A Grécia e o Brasil têm uma burocracia assim, realmente que congela o país, impede que qualquer coisa seja feita. É diferente entre os países, claro, não é mesmo? Na Grécia tinha umas histórias assim de, por exemplo, se você tem um funcionário que tem horas que variam ao longo das semanas, você tem que ir no Ministério do Trabalho local, reportar quantas horas ele trabalhou essa semana e tudo mais, por semana. Então você tinha umas coisas assim bizarras. Aqui no Brasil você tem outras coisas bizarras, mas essa a gente tem uma semelhança. Outra semelhança: socialismo, populismo, welfare state num país que não é rico. Grécia tentou fazer um modelo de welfare state assim, alemão numa Grécia. E a gente tentou fazer um modelo de welfare state alemão no Brasil. Então, naturalmente, não deu muito certo. Outra semelhança: carga tributária alta, mas alta e complexa e atrapalhante. Uma carga tributária que não é só, 2 impostos, acabou. Se declara e acabou, mesmo que seja alto, estilo Dinamarca, assim. Inclusive na Dinamarca, onde você tem uma boa parte da população que praticamente pratica a sua negação olímpica, mas enfim. Uma carga tributária complexa de se declarar. Sim. Uma mentalidade estatal e popular anti-empreendedorismo. Sim. Semelhanças. Nós temos semelhanças aí. Faltou um elemento que a Grécia teve que a gente não tem, que foi o que parou a gente. Que lá atrás eu vinha falando, olha, o Brasil, eu acho que vai instalar medidas liberais não porque quer, mas porque vai ser obrigado. E isso foi o que permitiu a Grécia enrolar mais nisso, que foi o fato que a Grécia tinha acesso a crédito União Europeia. Porque se você está na União Europeia, em última análise, quem garante seu empréstimo são os trabalhadores alemães. Porque o resto da Europa vai salvar o seu país se você quebrar, e esses caras vão trabalhar para pagar a sua dívida. Então, o rating de crédito da Grécia era desproporcionalmente mais alto do que deveria ser, e a taxa de juros que eles pagavam era desproporcionalmente mais baixa do que deveria ser. O que fez com que eles conseguissem captar muito mais crédito e enrolar muito mais a dívida deles e expandir o Estado muito mais antes dele capotar embaixo do seu próprio peso. O Brasil não tem isso. O Brasil tem que pagar taxas de juros altas. A gente chegou a pagar 16%, 17% no auge da crise de uma lá. E agora baixou para 12%. Subiu um pouquinho, baixou, chegou a bater 11,8%, está em 12%. E ainda tem inflação que maneja isso aí. Mas isso segurou a gente. Isso impediu que a gente chegasse a uma situação caótica. A outra coisa que a gente tem semelhanças assim, com a Grécia, que é o que me preocupa, é o cenário político. Porque o cenário político da Grécia tinha a esquerda, que é a esquerda unicórnio, coisas grátis, vai dar tudo certo, socialismo, Venezuela, exemplo de país. E você tinha uns conservadores assim que não sabiam muito o que fazer, mas de maneira geral gastar. A sociedade grega se acostumou com a ideia de governo faz, você paga pro governo, ele faz tudo, vai ter pensões e vai ter umas pensões fantásticas e todo mundo vai ganhar um monte de dinheiro, é só você trabalhar pro governo. Aqui no Brasil você tem a semelhança com o servidorismo público. Todo mundo quer entrar lá para não fazer nada e ganhar 20 mil reais por mês. Um emprego fantástico e depois ganhar aquela aposentadoria monstruosa que eu não sei quem vai pagar. Especialmente porque se todo mundo está indo para o setor público, quem que vai ficar trabalhando e produzindo de verdade para sustentar isso? Tem o risco? Tem. Tem os elementos? Tem. Agora, o que salvou foi essa diferença de ter acesso a crédito. Porque isso impediu que a gente expandisse. Isso fez a casa cair antes. E quando você está numa trajetória ruim, é mais fácil que a casa caia antes. É muito fácil você ser um alcoólatra quando você tem patrocínio da Johnny Walker. É mais fácil. Agora, quando você tem que pagar a tua cachaça, é mais difícil. E o vício de crédito é um vício caro.
A coisa estourou, não teve muito jeito que fazer. Olhou-se o déficit, não tem muito o que fazer, porque na Grécia eles podem falar, vamos fazer o seguinte, a Europa vai salvar a gente, dane-se, a Europa tem que salvar a gente. Bom, quem que vai salvar o Brasil? E a dívida grega também, você tem essa, né? A Grécia é isso aqui, eles tinham uma dívida fodida comparada ao PIB deles, mas uma dívida bruta, né? A nossa não tem salvação. Então foi isso que conteve a história e foi isso que permitiu que esse castelo de cartas caísse antes e todo mundo caísse na realidade inescapável de que não existe almoço grátis. Se não for feito nada, o Brasil vai virar uma Grécia? Sim. Sim, era isso que eu acho que era a estratégia do Diogo Oliveira. Eu vou assustar esses caras, todo mundo vai ter que trocar a cueca depois dessa sessão. Eu vou assustar esses caras a entender que a gente vai virar a Grécia se a gente não fizer nada, e nisso ele está certo. Se a gente mantiver essa trajetória do INSS, que é explosiva, daqui 10 anos eu não sei como os aposentados vão receber as pensões deles. Vai capotar. Não tem jeito. Não tem escapatória, cara. Não tem... Esqueça. Bom, então a saúde está colapsando e a educação também. Elas não funcionam, custa muito caro. E existe uma recusa política de aceitar uma alternativa. Bom, então vocês podem recusar isso por 10 anos e daí uma hora vocês vão virar a Grécia. Tá bom? Não, vamos continuar expandindo a máquina pública porque o Estado está... Tá bom, pô, continua. Uma hora vai acontecer. Porque uma hora o que acontece? A sua dívida explode tanto pra cima que a taxa de juros sobe. A galera começa a olhar e falar, pera, esse país está torrando, ele está empobrecendo e o plano dele é torrar mais. Eventualmente esses caras não vão me pagar. Então eles vão ter que me pagar juros a mais nesse título para eu emprestar dinheiro para eles. E o juro começa a disparar, que foi o que aconteceu no Brasil. Disparou de 8 para 16. Aí o custo de servir a dívida fica mais caro. O custo de servir a dívida fica mais caro, você tem que tirar mais empréstimo. Eventualmente a coisa dispara tanto. Na Grécia disparou para níveis fantásticos. E dispara rápido, meses. Disparou para um nível tão fantástico que era tipo, bom, então a gente não consegue mais encontrar crédito. A gente faz um leilão de crédito para tentar encontrar dinheiro para financiar toda essa estrutura de suborno e déficit do país. E não tem mais dinheiro, ninguém mais quer dar dinheiro. Bom, então o que você faz? Bom, você quebrou. Qual que é a alternativa? Você imprime, você desvaloriza a sua moeda. Foi isso que impediu a Grécia. A Grécia não pôde fazer isso, porque eles estavam atrelados ao euro. Se pudessem, teriam feito. Que é o que a Venezuela está fazendo. Imprime. Desvaloriza a moeda, paga, imprime, paga tudo, vai ter uma inflação aí de 200% ao mês e a gente vai. Você pode usar essa estratégia para enrolar mais assim 5, 10 anos, enquanto a sua sociedade colapsa de volta para a Idade da Pedra. E daí você culpa o capitalismo. Que é o ciclo do socialismo, na verdade, né? Daí você culpa o capitalismo no final e quer socializar mais. O Brasil chegou nesse limite, servia a dívida, chegou a passar de 600 bilhões por ano, aí olhou essa trajetória e falou, não tem o que fazer. Então a gente pode admitir que a coisa vai dar errado, que tem que fazer alguma coisa agora, senão daqui 5 anos a gente vai ser a Grécia. Essa é a situação política que se apresenta agora. Ou muda, teto de gastos, corte de gastos, tudo mais... Ou daqui 5 anos, servidores públicos não vão receber seus salários porque não tem dinheiro ou porque o dinheiro que eles recebem não vale nada. A produção vai colapsar, a gente vai virar Venezuela comer e procurar comida no lixo. E vai todo mundo pro saco, vai ter protestos, os caras vão tocar fogo em Brasília. E daí vão eleger um novo governo, que não vai resolver o problema também. Aí a gente vai virar pro estilo Curralito, que aconteceu na Argentina, certo? Você tem 7 governantes na mesma semana, porque vai todo mundo entrando e renunciando, e aí o Estado colapsa. O que... Quer dizer, você vai ter um Estado que emerge disso de um jeito ou de outro, né? Não é que acaba. Mas colapsa tudo, né? Você tem um Estado falho. Falhou. Você vira Venezuela, que é o passo à frente da Grécia. O Brasil corre risco. Mas agora essa insanidade chegou num ponto em que as pessoas envolvidas entenderam que não há saída, que tem que consertar. E a questão agora é como? O que eu espero? Vou fazer um vídeo ainda isso especificamente sobre o Temer, mas o que eu espero? Eu espero o conserto absoluto do mínimo, inclusive um pouquinho abaixo, que jogue o problema para daqui 5, 10 anos. É isso que eu espero. E daí a gente vai estar nessa mesma situação daqui 10 ou 20 anos, que é mais ou menos o ciclo do Brasil. E tem a chance de que a gente faça uma reforma maior, mais abrangente, estilo assim, Nova Zelândia, redução brutal do Estado,
e daí você vê uma nova época de prosperidade nunca vista antes na história desse país. É mais ou menos essa situação política que a gente se encontra no momento, para você entender. Ok? Dúvidas nos comentários? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.